Olá, participantes! Agora a gente veio aqui para responder algumas perguntas que estamos recebendo na nossa área de relacionamento. E a pergunta aqui relacionada à queda da taxa de juros, né? Recentemente a gente viu que o Banco Central abaixou a taxa de juros chamada de Selic. Então a taxa de juros Selic é a taxa básica de juros da economia. É a taxa com que o governo federal remunera seus títulos públicos, né? Então, o governo também é um devedor no mercado. Quando ele gasta mais do que arrecada, ele tem que financiar esse déficit das suas contas ou através de emissão de moeda ou através de emissão de títulos, que é a forma dele captar recursos no mercado e pagar suas contas. Então, quando o governo mexe na taxa de juros, ele está reduzindo a taxa que ele remunera esses títulos públicos. E o que influencia se essa taxa vai subir ou vai cair? Basicamente são dois fatores. Inflação, então quando a inflação está mais alta, a taxa de juros tem que subir, porque as pessoas não vão emprestar o dinheiro para o governo sem remunerar ao menos a inflação, ou inflação em queda vai fazer a taxa cair, porque as pessoas estão vendo que aquela remuneração já está adequada e já remunera acima da inflação. O segundo item que afeta essa taxa é o risco, né? A percepção de risco que os investidores, né, que estão financiando o governo têm com relação à macroeconomia. Então, se tem muita incerteza quanto ao futuro econômico, né, crescimento econômico, ou quando se percebe que o governo gasta mais, muito mais do que arrecada, e não há um equilíbrio entre as contas, essa taxa também tende a subir. Porque o financiador, né, quem está financiando o governo, percebe, eu tenho maior risco ao emprestar nesse governo que pode conseguir não me repagar ou recomprar esses títulos. Portanto, quando essa taxa está caindo, a gente também começa a fazer alterações aqui nas nossas carteiras de investimentos, tanto perfil conservador, moderado e arrojado. Obviamente que cada perfil respeitando os seus limites de risco que a gente já discutiu bastante aqui no canal. Mas o conservador, então, vai buscar aí alternativas com juros pré-fixados, né, aumentando essas exposições, quer dizer, tentando, nesse cenário de queda, aproveitar por um período mais longo de tempo as taxas de juros atuais, né, de maior remuneração. Esse seria um exemplo bem fácil de a gente enxergar como é conservador e atua. E os perfis moderado e arrojado, além de fazer esse movimento, que também é claro lá no perfil conservador, ele também começa a alocação aí em ativos de maior risco. Então a gente começa a olhar para investimento em bolsas, a gente começa a olhar para os títulos indexados à inflação com outro olhar, a gente vai olhar fundos imobiliários, a gente começa a pesquisar algumas alternativas de investimento exterior, porque esse cenário aí começa a se modificar. Os agentes começam a agir dessa forma e a gente, para aproveitar esse ambiente de reprecificação, né, dos demais ativos da carteira, a gente começa a aumentar as exposições nessas classes de ativos. Esse trabalho é bem dinâmico e é feito sempre, na verdade. É uma rotina aqui dos nossos gestores de investimentos. Agora, obviamente que o fato dessa taxa de juros estar começando a cair não é uma certeza, né? Não é para a gente ir lá e alocar 100% em bolsa ou ir correr risco de bolsa demasiadamente. Isso a gente nunca faz em nenhum dos perfis. O que a gente faz é, eventualmente, fazer um ajuste dessas posições, tentar aproveitar desse momento, mas sempre de olho aí no que o mercado tá dizendo, o que eu quero falar e deixar isso claro. Eventualmente, o mercado começa a olhar outras incertezas. Lembra que a taxa de juros é motivado pela inflação, como eu falei, mas também por riscos, né? Se tiver muito risco, essa taxa pode voltar a subir. Então, esses riscos que a gente começa a monitorar. Então, é risco de que o país continue a sua tendência de crescimento, riscos de que não existe uma desaceleração da economia lá fora, riscos de que o governo vai deixar suas contas em equilíbrio. São esses fatores que vão influenciar o quanto agressivo ou quanto apetite a risco a gente vai ter para essas demais classes de ativos. E esse movimento pode voltar também se a gente observar que teve uma mudança, uma percepção
de que algum desses fatores não estão caminhando como era previsto. Então a gente pode voltar atrás e realocar a nossa carteira. Esse trabalho é super dinâmico. Então é isso, participante. Tendo dúvidas, procure a nossa área de relacionamento ou o nosso canal, coloque sua pergunta que a gente vai responder aqui. E até o nosso próximo encontro.